muito fruto. A palavra de Deus é uma boa semente, e hoje eu serei ministrado por esta palavra, e serei por ela edificado. Senhor, eu declaro que a palavra que será pregada hoje tem poder para mudar a minha mente, mudar o meu coração e me tornar um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Querido, antes de você pegar aí a sua Bíblia para abri-la, o primeiro versículo que nós vamos ler está em João 8:31, mas antes disso eu gostaria, se você pudesse agora me ajudar, eu já fiz isso, pegar o seu telefone e compartilhar o link do YouTube. Se você não fez ainda, alguns irmãos fazem no começo do culto, mas se você puder fazer isso, entrar aí no YouTube, Manaim TV. Se você não está inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição. Todas as pregações, desde quando começamos com o nosso canal, estão lá disponíveis. São palavras poderosas, são palavras proféticas, são palavras que vão abençoar, impactar a sua vida, a sua mente, o seu coração. Então queria convidar você a levar isso a outras pessoas, levar isso aos seus familiares, levar isso aos seus amigos, e evangelizar através das mídias sociais, ok? Está aí Manaim TV, compartilha. Quem está no YouTube também pode fazer isso, pode convidar aí quem está na casa, quem está junto aí com você. Hoje estamos num feriado, pessoas viajando, muita chuva também, e há pessoas ouvindo a palavra à distância, que elas possam estar sendo ministradas pelo Senhor também. Glória a Deus, queridos. A palavra que eu quero compartilhar hoje, ela continua na direção que nós estamos no mês de fevereiro. Fevereiro, nós estamos ministrando sobre discípulos, amém? Começamos no primeiro domingo, vamos até domingo que vem. Eu quero lembrar para você que domingo que vem o culto será pela manhã. Parece que algumas pessoas ficaram em dúvida, parece que alguém veio hoje de manhã aqui para o culto, mas nós sempre vamos avisar. Normalmente o culto é pela manhã no terceiro domingo, só que ontem nós estamos numa série de eventos de jovens, estamos em conferência em Mauá, não dava para fazer o culto hoje de manhã, então vai ser domingo que vem. Então sempre fique atento, que nas imagens, na divulgação das redes sociais, nós nos comunicamos nos grupos de WhatsApp também, ok? E estamos nessa série então, o discípulo, e domingo passado eu comecei a falar sobre a mentalidade de um discípulo, como é importante, como é fundamental que você possa entender e compreender que a mudança de alguém que faz parte de uma multidão, de alguém que segue a Jesus Cristo ocasionalmente, essa foi a nossa primeira ministração, para se tornar um discípulo, envolve uma mudança de mentalidade, pensar como Jesus pensa, amém, amados? O evangelho é metanoia, o evangelho é transformação da mente. A palavra arrependimento no original grego é a palavra metanoia, e metanoia significa mudar de mente. Nós pensamos que arrependimento é chorar, né? Às vezes você chora se arrependendo, às vezes você chora porque está comovido por algo que fez que não deveria fazer, mas originalmente a palavra arrependimento significa mudar a forma de pensar, mudar a mente. E nós, quando chegamos a Cristo, a primeira mudança que nós passamos é o novo nascimento, amém? Quantos aqui nasceram de novo? Se não nasceu de novo, hoje você pode ter essa experiência com Jesus. É quando você crê no Filho de Deus, é quando você entende que é pecador, é quando você compreende que precisa ter uma experiência com Deus, é quando você entende que sem Cristo você está perdido, condenado ao inferno, mas você vai a Jesus e Ele te aceita de braços abertos. Ele não olha para os seus pecados, Ele perdoa os seus pecados, Ele lava os seus pecados no sangue dEle, aleluia, e Ele salva você e escreve o seu nome no livro da vida. Essa é a primeira experiência, mas ela não é a única experiência. Há uma outra experiência, que é o batismo.
Depois nós temos o batismo no Espírito Santo, antes do batismo nas águas, ou depois do batismo nas águas. E existem experiências com Deus. Mas todas essas experiências, elas têm por objetivo nos conduzir onde, queridos? Nos conduzir a nos tornarmos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Amém? E uma vez que você compreende isso na sua mente, e que você tenha o entendimento de que não basta vir uma vez por semana no culto, uma vez a cada 15 dias, há algo mais de Deus para você. Não basta, apenas a vida cristã significa ser salvo e um dia ir morar no céu. Há algo mais, há algo além, há um propósito, há um chamado, há um ministério. Quando você entende isso, a sua mente vai mudando. E conforme a sua mente vai mudando e você vai compreendendo que você é um discípulo, você vai apresentando características. Amém? Diga características. Você vai apresentando características. O discípulo você reconhece por características que ele tem, por características que ele apresenta. O discípulo, ele tem ações que mostram que ele é um discípulo do Senhor, e nós vamos ver isso hoje. Então lá em João 8:31, diz assim: disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois o que, irmãos? Verdadeiramente meus discípulos. Então a primeira característica, eu vou falar de algumas, volte um slide anterior. Primeira característica, o discípulo é aquele comprometido com a palavra de Deus. Amém? A palavra em João 8:31, ela diz: se vocês permanecerem na minha palavra. Palavra de quem? Palavra de quem? Não é de Deus. Quem estava falando? Quem estava falando? Se vocês permanecerdes na minha palavra, Jesus estava dizendo, na minha palavra, no que eu falei. Ah, mas não tem que permanecer na palavra de Deus? Sim, mas você sabe que a palavra de Deus é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento, Velha Aliança e Nova Aliança. Nós não permanecemos mais na lei, nós não permanecemos mais na velha aliança, nós permanecemos onde, irmãos? Na nova aliança. E a nova aliança é tudo aquilo que Jesus falou. Então ele está dizendo: se vocês permanecerem na minha palavra, na nova aliança, nas epístolas que foram escritas, no evangelho que está escrito para nós, se nós permanecermos nesta palavra que está aqui, nós seremos o que? Discípulos do Senhor. Agora, o que é permanecer? A palavra permanecer no grego é a palavra meno. Meno significa não partir, não sair. A palavra permanecer significa continuar. Quer dizer, a palavra que você recebeu de Deus, você continua nela. Você permanece na palavra de Cristo, você permanece na palavra de Deus, você não abandona a palavra de Deus, você não deixa a palavra de Deus. Há pessoas, irmãos, que deixam a palavra de Deus, sim ou não? Sim. Quando elas deixam? Quando problemas surgem, quando tribulações aparecem, quando pressões acontecem, quando crises vêm, quando tentações vêm, quando pressões vêm. Há pessoas que a primeira coisa que elas fazem é sair da posição da palavra de Deus. E Jesus está dizendo: se você quer ser meu discípulo, permaneça na minha palavra. Aleluia. Irmãos, nós não devemos ser pessoas levadas por qualquer vento de doutrina. Nós não podemos ser pessoas levadas por modismos ou por novidades. A multidão que seguia Jesus, ela oscilava.
A multidão que seguia a Jesus, ela ora estava com Jesus quando ele curava, ora estava com Jesus quando ele dava pão, quando ele dava peixe, porém, mais quando Jesus estava em sofrimento, preparando-se para a cruz, a multidão deixou. Muitos seguidores o deixaram, e até os seus discípulos, por um momento, o deixaram também. Então o que caracteriza um discípulo? É que ele permanece na palavra de Deus. Amém? Ele está firme na palavra, ele está firme na promessa de Deus, ele está firme naquilo que Deus falou com ele no dia que ele foi salvo. Virão as tentações, virão as propostas do maligno, virão as circunstâncias, virão as adversidades, mas o discípulo permanece na palavra de Deus. Se nós queremos ser discípulos, nós precisamos estar comprometidos com aquilo que Deus fala. Por isso, sempre instruímos: leia a Bíblia, leia o Novo Testamento, leia o Evangelho, os Evangelhos, leia as cartas apostólicas, leia a palavra de Deus, medite na palavra, permaneça na palavra. Quando vierem pressões, permaneça. Quando vierem tentações, permaneça. Quando vierem pessoas querendo tirar você da palavra, permaneça em nome de Jesus. Amém? A segunda característica de um discípulo é que ele ama a Jesus sobre todas as coisas. O discípulo, ele ama a Deus, ele ama a Jesus acima de todas as coisas. Agora, o Velho Testamento, a Velha Aliança, o Antigo Testamento, ele dizia que nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas, amém? E não há nada de errado nisso. Mas o Velho Testamento, a Velha Aliança, colocava isso como uma imposição. Você tem que amar a Deus. Se você não amar a Deus, você está perdido. Se você não amar a Deus, você vai ser punido. Imagine, quantas pessoas casadas aqui? Diz um amém aí, quem é casado, casado. Imagine se você tivesse que chegar para sua esposa, aí todos os dias, e dizer assim para ela: eu te amo, mas você sabe que eu te amo, obrigado, né? Coisa ia ficar feia, não ia? Olha, eu amo você, obrigado. Na verdade eu não tenho assim um sentimento por você, eu amo porque eu casei, agora sabe, Deus não quer que a gente separe, então eu amo você, mas é por obrigação. Aí você vai lá, dá um beijo na sua esposa e fala: é por obrigação. Ninguém aguenta um negócio desse. Amém? A Velha Aliança, ela não colocava o amor de Deus dentro do coração do homem. Por quê? Porque quem coloca o amor de Deus no nosso coração é o Espírito Santo, e na Velha Aliança, o Espírito Santo não habitava neles. Agora, na Nova Aliança, o amor de Deus, ele foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Então, quando nós falamos que o discípulo é aquele que ama Jesus sobre todas as coisas, por que ele ama Jesus sobre todas as coisas? Porque ele sabe que ele é amado por Deus. Diga: eu sou muito amado por Deus. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: você é muito, muito, muito amada, muito amado por Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Irmãos, a primeira verdade que nós precisamos compreender, escute aqui. A primeira verdade que nós precisamos compreender é que Deus nos ama. Nós somos alvo do amor de Deus. O Pai está sempre de braços abertos para nos receber, para ir ao nosso encontro. Não é que o Pai fica nos esperando, é que o Pai nos avista e Ele corre ao nosso encontro. Então esse é o amor de Deus.
E se você ainda não teve revelação desse amor, peça para ter. Eu oro todos os dias por você, para que você tenha revelação de que você é amado e amada por Deus. Eu oro todos os dias por mim, pela minha família, minha esposa, minhas filhas. E eu tenho orado, irmãos, e acredite, eu tenho orado e tenho dito: Deus nos dá a revelação, a Manaim, a nós, que nós somos filhos amados do Senhor. Porque escute, quando você entender que você é amado por Deus, fica mais fácil amar, não é? E aí amar sobre todas as coisas não se torna algo difícil. Porque tem gente que assusta: como assim amar Deus sobre todas as coisas? Não, mais do que a minha mulher, mais do que os meus filhos, eu não consigo. E tem gente que fica culpado, porque ele acha que ele não ama a Deus mais do que todas as coisas. Tem gente que fica até se perguntando, né? Será que eu estou amando a Deus mais do que todas as coisas? Será que tem algo que está maior do que Deus no meu coração? Isso é quem tem a mentalidade da velha aliança. Isso é quem tem a mentalidade do Velho Testamento. Mas se nós temos a mentalidade do amor de Deus, da graça de Deus, da palavra do Evangelho, nós já sabemos: Deus me amou tanto, e eu fui tão constrangido por esse amor, que só me resta agora amar a Deus. Amém? Quando nós somos constrangidos pelo amor de Deus, então o que nos toca, o que nos resta é amar. Amém, queridos? Então, para que nós sejamos discípulos, nós precisamos saber que Deus nos ama. E agora que somos amados por Ele, nós precisamos amá-lo acima de todas as coisas, como resposta do nosso amor. E porque Deus nos ama, nós expressamos amor a Ele. Quando nós nos reunimos como igreja aqui no culto, na célula, quando nós louvamos, quando nós cantamos, quando nós adoramos, sabe o que fazemos? Nós estamos expressando o nosso amor a Deus. Quando nós na nossa casa vamos para o nosso quarto secreto e orar e adorar a Deus, nós não estamos fazendo isso como obrigação, nós estamos fazendo isso porque nós somos amados por Deus e agora nós o amamos também. Quando nós vemos que há uma obra de Deus a ser feita, quando nós vemos que há um evangelho a ser pregado, quando nós vemos que Deus quer que a sua casa fique cheia e muitas pessoas sejam salvas, então nós decidimos amar a Deus, mas nós decidimos amar a sua obra também, amar a sua casa também. Amém, queridos? Lá em Lucas 14, 26 diz assim: se alguém vem a mim, Jesus dizendo, e não aborrece. A palavra aborrecer aí significa amar menos, ok? Então o que Jesus está dizendo? Se alguém vem a mim e não ama menos o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, o seu irmão, sua irmã, e ainda assim a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus não está dizendo aqui que não pode ser salvo, porque para ser salvo não há condições. Eu preciso sempre repetir isso para os irmãos, e daqui a alguns domingos eu vou falar sobre a salvação eterna, porque eu vejo que por mais que a gente pregue, há pessoas que ficam confusas, e que elas ainda acham que a salvação tem a ver com algum mérito nosso. Então tem gente que pensa assim: aquela pessoa pecou, olha o absurdo que ela fez, ela vai para o inferno. Mas se é filho, como vai para o inferno? Se o nome está escrito no livro da vida, mas o que fez é muito grave, mas a salvação não é por mérito, a salvação é graça de Deus, é favor imerecido de Deus. Mas de vez em quando acontecem situações, e pessoas da igreja, elas levantam esses assuntos, e a gente entende, e está aqui para explicar. Hoje o tema não é esse, mas você precisa compreender que a salvação é um presente que te foi dado, e não depende de você, não depende do seu comportamento, não depende das promessas que você paga, não depende do dinheiro que você dá, não depende se você faz coisa boa ou não. A salvação é uma dádiva de Deus,
é um presente, é um favor imerecido. No entanto, para ser discípulo, Jesus está dizendo que precisa pagar um preço. Uma pessoa pode ser salva a vida toda e não se tornar um discípulo de Jesus. E daí o que ele perde ou ganha com isso? Daqui a alguns cultos nós vamos mostrar qual é a recompensa de ser um discípulo do Senhor, qual é a herança de ser um discípulo do Senhor. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que nada pode concorrer com o amor de Deus no nosso coração. Amém, amados? Nada pode concorrer com o amor de Deus. Nós não podemos dizer não para o Senhor porque dizemos sim para um filho, para uma filha, para uma mulher, para o marido. Nós não podemos dizer não para o Senhor porque dizemos sim para um pai, para uma mãe. Jesus está dizendo: você deve amar seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, claro, mas você não pode amá-los mais do que ao Senhor. Você entende isso? Porque há momentos, acredite em mim, se isso ainda não aconteceu, vai acontecer. Há momentos que você vai precisar definir, há momentos que você vai precisar posicionar, há momentos que às vezes você vai desagradar um familiar seu, mas você vai agradar a Deus. Há momentos que você vai desagradar uma pessoa que você ama, mas você vai estar agradando a Deus. Há momentos que você vai desagradar você mesmo, mas para agradar a Deus. Uma coisa que você precisa compreender, que há muitas pessoas que não sabem. Às vezes há pessoas que dizem assim: irmão, por que você não foi no domingo? Eu não tive vontade. Mas sem vontade você deveria ir. Ah não, pastor, Deus não vai ficar feliz de eu ir sem vontade. Tem gente que fala isso, né? Ah, por que você não dizima? Ah, porque eu não tenho vontade de dizimar. Ah, mas você não tem que ter vontade, você tem que obedecer o que a palavra diz. Ah, mas Deus não vai receber meu dinheiro se eu não tiver vontade. Escute o que Jesus está dizendo. Há coisas que você faz e você aborrece a você mesmo para você fazer. Às vezes o seu corpo não quer orar, você aborrece o seu corpo, e porque você ama a Deus você vai orar. Às vezes o seu corpo, a sua mente não quer estar no culto, mas você aborrece a você mesmo e você está congregando. Às vezes você não quer servir a Deus no propósito dele, mas você aborrece a você mesmo, ama menos a você mesmo, e você diz: eu amo a Deus acima de todas as coisas. Em terceiro lugar, o discípulo é aquele que tem a sua vida totalmente comprometida com quem? Com o Senhor. Qual é o nosso maior compromisso? Qual é o nosso maior compromisso? Com quem estamos mais comprometidos? Com Deus, conosco ou com alguém? Lucas 14:33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto o que, irmãos? Tem. Isso, quem disse isso? Quem disse isso, irmãos? Jesus. Jesus está dizendo, é Lucas 14, aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que Jesus está dizendo é que os discípulos, eles eram diferentes daqueles seguidores ocasionais. O que Jesus está dizendo é que os discípulos eram diferentes daquelas pessoas da multidão, que normalmente seguiam a Jesus apenas por uma temporada, seguiam a Jesus apenas por um tempo. O que Jesus está dizendo é que há pessoas que não estavam dispostas a renunciar a algo para segui-lo. Há pessoas que não estão dispostas a renunciar o pecado para segui-lo. Há pessoas que não estão dispostas a renunciar um vício para segui-lo. Há pessoas que não estão dispostas a renunciar o seu trabalho naquele horário do culto para segui-lo. Há pessoas que não estão dispostas a renunciar uma parte do seu tempo para segui-lo. E Jesus está dizendo, é impossível ser meu discípulo se você não fizer renúncias.
Amém, amados? Que a vida cristã, em alguns momentos, é uma vida de renúncias. Às vezes você vai dizer: eu vou abrir mão disso, mas eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. Eu não vou ganhar isso, mas eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. Eu vou dormir um pouquinho menos, mas eu vou fazer o que eu sei que eu devo fazer. Entende? Há uma renúncia. E isso vai, queridos, nos caracterizando. Escute, como um discípulo do Senhor. Os discípulos compreendem o senhorio de Cristo. Eles sabem que o seu tempo é de Cristo, os seus dons de Cristo, as suas habilidades de Cristo, os seus recursos de Cristo, o seu dinheiro de Cristo. Eles sabem que tudo que é dele está comprometido com Deus e com o avanço da sua casa, com o avanço da sua obra. Aleluia! Esse é o discípulo. Há pessoas desejosas de serem discípulas. Amém, amados? Seu amém tem que ser forte. Porque Jesus nos chama para ser discípulos. Jesus não nos chamou para ser seguidores de uma temporada, seguidores de domingo. Jesus nos chamou para ser discípulos nessa cidade. Os discípulos nessa cidade influenciam essa cidade. Um discípulo numa escola influencia. Um discípulo em uma faculdade influencia. Um discípulo em uma rede social influencia. Um discípulo em uma empresa influencia. O discípulo em uma casa influencia, porque ele carrega Cristo dentro dele. Mas uma característica do discípulo: discípulo é aquele que produz o que, irmãos? Vamos lá, pode passar o próximo. O discípulo é aquele que produz fruto. Amém? Discípulo é aquele ou aquela que produz fruto. João 15:8. Nisto é glorificado meu Pai. Jesus está dizendo. Você quer glorificar a Deus? Você quer que Deus fique feliz, glorificado? Nisto é glorificado meu Pai. Sabe como é que a gente glorifica a Deus? Dando muito fruto. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Aí veja: e assim vos tornareis meus discípulos. Quem falou isso novamente? Jesus. Jesus está dizendo: sabe como você se torna um discípulo? É quando você dá frutos. Não é o contrário. Às vezes pensamos: quando eu me tornar um discípulo, eu vou começar a dar fruto. Não, é o inverso. Você, quando começa a dar frutos, você se torna um discípulo. Amém? Nós estamos nesse ano falando de verdades que nós já falamos durante muitos anos na igreja, mas fazia algum tempo que nós não falávamos. Temos feito isso por uma direção de Deus. E eu lembro que quando nós, pela primeira vez, começamos a falar da frutificação dos crentes na igreja, começamos nos cultos a falar que Deus queria que nós frutificássemos, e daqui a pouco você vai entender o que é essa frutificação. Eu lembro que havia pessoas no nosso meio que elas não entenderam isso. Por quê? Porque nós absorvemos uma mentalidade que só deve dar frutos os pastores, só deve dar frutos os entre aspas ministros, sendo que todos nós somos ministros, amém? Nós absorvemos uma mentalidade de que nós somos incapazes de frutificar. É verdade, não é? Em nossa força somos incapazes, mas através do Espírito que habita em nós, nós podemos sim frutificar. E eu lembro que houve muitas críticas, pessoas que deixaram a igreja, porque nós trouxemos a verdade, que é a verdade que eu vou dizer aqui, que aquele que é discípulo de Jesus, ele vai se multiplicar. Aquele que é discípulo de Jesus, ele vai gerar outros discípulos. Aquele que é discípulo de Jesus, ele vai ganhar outras pessoas para Jesus. E essa é a vontade de Deus. Parece que fazer coisas é mais fácil do que nós gerarmos discípulos. Mais fácil, né? É mais fácil você adotar um pet ou ter um filho? O que é mais fácil, meu irmão?
eu acredito ainda que é mais fácil adotar um pet. E nós sempre buscamos o caminho da facilidade. Nós sempre buscamos o caminho mais curto. Então às vezes nós pensamos, não, se eu der meu dinheiro, já é suficiente. Se eu ajudar no ministério da igreja, já é suficiente. Se eu for nos cultos, já é suficiente. São coisas maravilhosas que eu faço e todos nós fazemos, porque nós amamos a Deus, amém? Mas há um chamado mais elevado, há um chamado para uma categoria de discípulos e discípulas do Senhor. E qual é esse chamado? Jesus está dizendo, olha, o Pai é glorificado, não só quando vocês dão fruto, mas o Pai é glorificado quando vocês dão muito fruto. Sabe o que autentica um discípulo? Sabe qual é o selo de que alguém tornou-se um discípulo de Jesus? É quando ele passa a frutificar. Não é pelo que ele fala, não é pelo que ele faz, não é pelas suas tarefas, não é pela sua religiosidade, não é pelos seus afazeres. Antigamente nós conhecíamos um crente pela roupa que ele usava, sim ou não? Mudou bastante, né? Mas antigamente você sabia na rua, você via as pessoas, elas tinham um estereótipo, não é? Tinha um estereótipo. Se era homem, era terno, calça, às vezes um terno surrado, né? Uma gravata, sapato. Se era uma mulher, era uma saia comprida, era um cabelo até aqui, sem maquiagem, sem brinco. Há 20, 25 anos atrás, reconhecia as pessoas assim, e nós podíamos pensar, não, aqueles são discípulos de Jesus. Mas irmãos, ser discípulo não tem nada a ver com o exterior, ser discípulo tem a ver com o coração, e com aquilo que você gera e faz e produz para Deus. Agora, o que é esse fruto? Essa que é a grande questão, porque Jesus disse, olha, o discípulo ele frutifica. Mas o que é esse fruto? Algumas pessoas dizem assim, o fruto é o fruto do Espírito Santo. É o fruto que está lá em Gálatas 5:22, que diz, ora, o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, são 9 características. Aí algumas pessoas dizem, isso é o fruto. Se você tiver dentro de você paz, alegria, bondade, longanimidade, você já está dando muito fruto, então você já está glorificando a Deus. Mas não é este o fruto. Por quê? Porque lá diz que é o fruto do Espírito e não o fruto do discípulo. Aquele é o fruto do Espírito. É o que o Espírito Santo faz dentro de você. É o que o Espírito Santo dá a você. Amém? Então o Espírito Santo dentro de nós, ele nos dá alegria, amor, bondade, longanimidade, benignidade, amém? Então não é esse fruto que é o caráter. Caráter nós precisamos ter o caráter de Cristo. Que fruto é este? É o fruto do discípulo. E qual é o fruto do discípulo? Para me explicar, eu vou lembrar você de uma parábola. Quando Jesus, ele conta a parábola de um homem que se ausentou do seu país, chamou os seus servos e deu aos seus servos dons e talentos. E apenas disse que um dia voltaria para prestar contas com eles. A Bíblia diz que aquele homem, depois de um tempo, aquele homem é Jesus, que vai vir um dia prestar contas daquilo que ele nos deu. A Bíblia diz que um dia aquele homem voltou, e o que aquele homem veio buscar? O lucro do que ele havia dado. E a parábola termina dizendo que alguns deram a 30, a 60 e a 100. E diz a parábola que ele deixou os seus dons com 3 homens. 2 dobraram os seus dons, multiplicaram os seus dons, deram frutos, mas um não deu. E para aquele um que não deu, Jesus fez assim a pergunta para ele: por que você não pegou e pôs pelo menos no banco, para que houvesse uns juros, e você me apresentasse agora com juros aquilo que eu te dei? Baseado nessa parábola, nós entendemos o que é o fruto do discípulo.
O que é o fruto do discípulo? É aquilo, queridos, não que Deus nos dá, porque o fruto do Espírito é o que Deus nos deu, mas o fruto do discípulo é aquilo que nós podemos entregar para Deus, é aquilo que eu posso apresentar ao Senhor, amém? E esse fruto, ele se apresenta com duas características. A primeira é quando você gera filhos espirituais para Deus, esse é um fruto do discípulo. Segundo, é quando você leva as pessoas a funcionarem no mesmo ministério, no mesmo serviço que você funciona, então você está frutificando. Então todas as vezes que você ganha alguém para Jesus, evangeliza, fala do amor de Deus, ora por esta pessoa. 2023, o ano da casa cheia. Como é que essa casa vai ficar cheia? Se cada crente aqui der fruto, amém? Imagine se cada um de nós der um fruto nesse ano. Imagina, daqui, de fevereiro ao final do ano, se cada um de nós der um fruto para Deus aqui este ano, nós dobramos, quase triplicamos o número de pessoas na casa de Deus, amém? Agora, isso, você ora, você pede graça para Deus, para convidar as pessoas, para dar o seu testemunho, para evangelizar. Por isso que nós usamos a expressão, Jesus não usa, mas ela fica mais clara, que quando nós ganhamos alguém para Jesus, é um filho espiritual que nós estamos gerando, porque as mamães sabem o que é gerar uma criança, o que é criar uma criança, os pais também sabem, os pais presentes, o que é criar, o que é educar, e é isso que Deus espera de nós, é nós darmos muito fruto para Ele, é nós levarmos muitas pessoas para a nossa célula, é nós convidarmos as pessoas para os encontros, para os dias com Deus que teremos, é nós trazermos os nossos amigos para os cultos, e mostrarmos para eles o amor de Deus, a salvação em Jesus, a graça de Deus que foi dada a eles. O que é isto? Isso é dar frutos, é isso que Deus espera de nós. Mas você dá fruto também quando você multiplica. Aí eu volto à parábola, um multiplicou a 30, outro a 60, e outro a 100, e o que não multiplicou nada, Deus o repreendeu, e pegou o dom dele, e deu para outro. Então o que é multiplicar? É dizer assim, olha, o que eu faço, eu quero que outros façam também. Então eu vou treinar, eu vou ensinar, eu vou investir, eu vou compartilhar, para que outros façam também. Eu sempre digo aos irmãos, se você é um líder de célula, treine alguém para liderar a célula junto com você. Se você é um músico, tente ensinar alguém a tocar o seu instrumento. Se você ministra as crianças, treine alguém para ministrar também. Se você serve em um ministério da igreja, treine alguém para servir também. Se você é um intercessor, convide alguém para ser um intercessor junto com você. Se multiplique você em outros. O que vai acontecer? O Pai será glorificado, você estará dando muito fruto. Amém, amados? Para isso Deus nos chamou. Precisamos compreender isso, que quando nós trazemos a palavra 2023, o ano da casa cheia, mas isso não vai acontecer como um milagre, estalar de dedos. Vai acontecer quando uma igreja compreende que ela foi chamada para ser discípulo e para frutificar. Quando os membros de uma célula, eles estão comprometidos em cada reunião convidar alguém, ainda que a pessoa não vá, você chega lá cheio de fé na célula e diz, não veio, mas eu convidei. Agora sabe o que é ruim? Quando a célula reúne semana após semana, e ninguém convida uma pessoa, não há fruto, não haverá fruto, porque se não tem convidados, não tem convertidos, se não tem convertidos, não tem frutos do discipulado, não tem frutos do discípulo. Então, irmãos, vamos ser tomados por esse espírito de entender que o que glorifica a Deus é que a gente dê muito fruto para Ele. Glória a Deus. Você sabe que quando nós chegarmos diante de Deus,
A única coisa que vai sobreviver diante dele são as vidas que nós apresentarmos a ele. Esse prédio, muitas pessoas chegam aqui e dizem: que prédio bonito, que prédio grande, que prédio maravilhoso e blá blá blá. Amém, mas isso aqui vai passar, irmão. A Bíblia diz que isso aqui está sendo entesourado para o fogo. Sabe, você dirige um carro maravilhoso, você mora num lugar maravilhoso, você faz viagem, você come uma comida maravilhosa, mas a Bíblia diz que todas essas coisas estão sendo reservadas para o dia do juízo e entesouradas em fogo, porque o fogo vai consumir todas essas coisas. A gente não entra no céu com casa, com carro, com iPhone de última geração, com tênis de marca. A gente não entra a gente não vai para o céu levando diploma de faculdade, emprego, sabe, posição social. Sabe, Deus é fogo, e quando nós estivermos diante dele, a Bíblia diz que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus, e quando nós estivermos diante do tribunal de Deus, ele é fogo, e o fogo vai vir. Por que o fogo não nos consome? Porque a Bíblia diz que nós somos labaredas de fogo. Então o fogo não vai me consumir, eu vou estar lá diante de Deus. Por isso que não há chance de um crente ir para o inferno, porque ele é uma labareda de fogo, amém? Tem gente que vive atormentada todo dia, acorda e fala: ai, será que eu vou para o céu? Será que eu vou para o inferno? Será que eu vou perder a minha salvação? Um dia eu vivi assim na minha vida, era muito jovem, e eu achava que dependendo do que eu pensasse, ou do que eu fizesse, eu poderia ir para o inferno. Mas o Espírito Santo trouxe luz, e me convenceu de que eu sou um filho amado de Deus, e que Deus não quer me levar para o inferno. Deus quer que eu vá morar na Nova Jerusalém com Ele eternamente, e você também. Mas quando nós estivermos diante dEle, Deus, eu construí um prédio lá para a igreja, olha, maravilhoso. Deus, eu comprei uma casa, olha, Deus, eu eduquei meus filhos. Isso para Deus tem valor para nós. Para Deus, no dia do juízo, não tem valor algum, porque Ele é fogo. Não seremos consumidos porque nós somos fogo. Mas se você chegar diante de Deus e você falar: Deus, estão aqui as vidas que eu ganhei, as vidas que eu evangelizei, as vidas que eu falei do teu amor, então essas vidas, elas não vão ser consumidas, porque elas também são labaredas de fogo. De modo, irmãos, que a única coisa que permanece no dia do juízo diante de Deus são as vidas, os discípulos que nós fizemos. Amém? Mais um ponto aqui, eu estou encerrando. O discípulo é aquele que é comprometido com outros, num amor que envolve sacrifícios. João 13, 34 e 35, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Ok, temos que amar, amém? Agora Jesus diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então Jesus está dizendo, mais uma condição, mais uma característica de quem tem a mentalidade de um discípulo. Esta é uma pessoa que está comprometida com outras pessoas em um relacionamento de amor. Essa palavra amor no original é a palavra agapau, e ela vem da palavra ágape. E quem conhece um pouquinho sabe que ágape significa o amor de Deus, o amor que Deus tem. O amor que Deus tem não é o eros, não é o amor sexual. O amor que Deus tem não é um amor filéu, né? Que é o amor fraternal, o amor de amigos, de irmãos. O amor que Deus tem por nós é chamado de ágape, porque ele é um amor sacrificial. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Amém?
Na verdade, Deus estava lá no Filho, Deus estava morrendo junto com o Filho. Esse é o ágape, é o amor sacrificial. E é esse amor que Jesus diz que os discípulos precisam carregar. Sabe, irmãos, nós vivemos uma geração conhecida como a geração do amor líquido. A pessoa diz assim: ah, eu te amo e vou ficar casada com você para a vida toda. Um ano depois já não está mais. Ah, não te amo mais, não quero mais você. Oh, você é meu parceiro, você é meu amigo. Primeiro desentendimento já não é mais. Porque essa sociedade que jaz no maligno. Irmãos, nós somos a igreja remanescente no meio das trevas, para dizer que nós amamos com o amor de Deus. Amém? Com amor sacrificial, com amor que perdoa, com amor que é generoso, com amor que está junto na alegria e na tristeza. Nós temos a ideia muitas vezes daquele amor romântico, daquele amor, a gente costuma dizer, né, que é o amor hollywoodiano, do amor dos filmes de romance. Não, esse amor tem o seu lugar, mas não é o amor de Deus, porque o amor romântico, o amor hollywoodiano, ele passa, ele tem prazo de validade, mas o amor de Deus, ele permanece para sempre. Então, quando eu amo alguém com o amor de Deus, eu sei que independente do que esta pessoa faça, o meu amor por ela não vai mudar. Não muda. Meu amor pelas minhas filhas não muda. Meu amor pela minha família não muda. Meu amor pelos meus pais não muda. Meu amor pela minha esposa não muda. Por quê? Porque o amor de Deus que foi colocado no meu coração é o mesmo amor que você tem no seu coração. Esse amor nós precisamos praticá-lo uns com os outros. Uns com os outros. Ah, aquela pessoa me ofendeu. Então, amor de Deus diz que você tem que perdoar. Ah, mas eu não perdoo. Então pede para Deus colocar amor no seu coração, porque o que está faltando é amor. Ah, aquela pessoa falou mal de mim. Então você tem que perdoar. Pede para Deus colocar amor no seu coração. Ah, aquela pessoa passou por mim, nem me cumprimentou. Então você tem que amá-la. Assim mesmo. Ah, aquela pessoa, eu não gosto dela. Então, mas se você não amá-la, você não está vivendo o amor de Deus, você não é discípulo. Amém, o discípulo ama com o amor de Deus. Jesus, ele disse assim: por vossa causa, escute, Jesus disse assim: por vossa causa eu me santifico. Jesus já era santo, gente. Jesus não precisava santificar. Sabe por que ele santificou? Por causa dos outros. Então tem coisas que você faz por amor à igreja. Tem coisas que você faz por amor aos irmãos. Tem coisa que você faz por amor à célula. Tem coisas que você faz por amor à obra de Deus. Ah, eu não quero ir, mas eu vou por amor à obra de Deus. Ah, eu estou cansado, mas eu vou por amor à obra de Deus. Ah, mas eu não estou com vontade, mas eu vou fazer por amor à obra de Deus. Ah, mas eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Mas se eu fizer isso, vai escandalizar alguém. Então eu não vou fazer para que aquela pessoa não fique escandalizada. Isso é o amor de Deus. Jesus, ele andava nesse nível de amor. Ele era livre para fazer o que queria, mas ele não fazia de tudo. Sabe por quê? Porque ele sabia que podia escandalizar. Então ele resolveu andar no amor de Deus. Esse é o amor que pensa, irmãos. Não é um amor de conto de fadas. É um amor que pensa. É um amor decisivo. É um amor posicionado. Casou, casei, vão vir lutas, situações, dificuldades, mas eu casei, o amor que pensa, eu casei, o amor ágape. Então nós vamos levar esse casamento até o último dia, até a última consequência. Nós não vamos quebrar essa aliança. Ah, nós estamos numa relação de discipulado, nós somos uma equipe, somos uma obra, somos a Manaim. Vai ter dificuldades, vai ter lutas, vai ter situações que vão aparecer, mas nós estamos em aliança, estamos até o fim para estabelecer a igreja de Deus nessa cidade e aonde Deus quiser. Aí você está envolvido com base no discipulado, no amor de Deus. Se não é só palavra, se não é só emoção. E por último, o discípulo é aquele que faz outros discípulos. Mateus 28:19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que Jesus está dizendo? Quando você se torna um discípulo, escute, quando você se torna um discípulo, você agora vai fazer discípulos. Discípulos fazem discípulos. Glória a Deus. Agora, escute, há duas questões que a gente precisa compreender aqui, eu vou terminar com isso. A primeira é que todos nós somos discípulos de Jesus, ou deveríamos ser. A segunda é que além de Jesus, não é mais alguém que você precisa, Jesus é suficiente, mas significa que você precisa ter referências de pessoas que apontam para Jesus. Essas pessoas, você vai reconhecê-las como pessoas que discipulam a sua vida. Não que você anda com elas por simplesmente uma amizade, não que você caminha ao lado delas simplesmente por pensar parecido ou por uma questão humana, mas você reconhece, esta pessoa é parecida com Jesus, essa pessoa carrega os traços de Jesus, essa pessoa tem as características de Jesus, essa pessoa tem sobre ela a unção de Jesus, essa pessoa tem sobre o coração o encargo de Jesus, então eu quero ser discípulo dessa pessoa, para que eu seja discípulo de Jesus. Irmãos, como eu vou fazer discípulo se eu não sou discípulo de ninguém? Como? É impossível. Então, para que eu seja um fazedor de discípulos, eu preciso ser discípulo de alguém. Então, dentro de uma igreja, em células, é importante que você compreenda, porque essa é uma das nossas bases, esse é um dos nossos pilares, o discipulado. Mas às vezes eu estou envolvido, eu vou fazer discípulos, mas eu sou discípulo do meu pastor, eu sou discípulo da minha pastora, eu sou discípulo dos meus líderes, eu sou discípulo de quem eu posso seguir, aí sim, eu posso gerar outros discípulos, amém, amados? Eu citei aqui algumas características, que tornam alguém discípulo do Senhor, e eu quero agora orar com você, eu quero que você se coloque de pé no seu lugar. Aleluia. Alabashudere calabarashuri andarabashá. Alabashuri candarai. Põe a mão sobre o seu coração.